palavra de Deus é sempre tremenda, né? Porque ela é linda, ela se renova, ela tem mensagens profundas para falar conosco. E hoje nós queremos ver alguns versos da Escritura, do livro de Atos, onde nós vamos ver o que nós interpretamos nesse texto a respeito de nobreza. Vamos lá? Atos capítulo 17, versos 10, 11 e 12, que nos dizem assim: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele estava com seu companheiro dessa segunda viagem missionária, Silas. Eles estavam pregando em Tessalônica, como em todos os lugares onde eles foram. Eles acabaram sendo perseguidos. Em Bereia, se você continuar a ler, você vai ver que eles também são perseguidos. Eles têm que fugir, então de noite os irmãos providenciaram que eles fugissem e foram para Bereia. Bom, chegando lá em Bereia, Paulo sempre se dirigia aonde já havia uma sinagoga dos judeus, onde já havia gente ali se reunindo para aprender mais das coisas de Deus, daquilo que Deus fez para o seu povo e de que Deus continuava fazendo. E Paulo então traz essa revelação da novidade do Messias em Jesus Cristo, Messias este esperado pelos judeus, mas não conhecendo a história do Cristo, do Messias, daquele que veio cumprir todas as Escrituras e trazer um novo tempo, uma nova era para a igreja. Então, não só a igreja de Deus, mas a igreja de Cristo. E esses de Bereia, o texto bíblico então usa essa palavra que eu falei para você no começo dessa pregação, dessa meditação, sobre o nosso conceito de nobreza. Então, quando a gente pensa na nobreza, a gente pensa na família imperial, a gente pensa naqueles que têm títulos de nobreza. Para nós, aqui no Brasil, a gente até sabe que tem ainda, que existe, né, a família imperial brasileira, mas que como não tem nenhum acesso no governo, nós não somos uma monarquia, então nós não damos muito valor para isso, né? Quando a gente se reporta à Europa, a gente já vai ver mais uma realidade nisso, nessa questão da nobreza, né? Então tem a rainha da Inglaterra, que é bastante famosa, tem o rei da Espanha, tem os reis dos países nórdicos, da Noruega, da Suécia, da Dinamarca. Então é a realeza, é a nobreza. O texto bíblico, então, nos dá um novo conceito, um novo olhar para essa questão de nobreza. Porque a nobreza, se pensada enquanto realeza, né, nós vamos ver que é uma questão de sangue, é uma questão de comprar títulos ou de ganhar títulos. Mas aqui nós vemos que está acessível a todos nós. E como é importante que eu e você sejamos nobres. Quem eram os mais nobres que o apóstolo Paulo encontrou durante as suas caminhadas, as suas viagens missionárias, contatos com pessoas, contatos com igrejas, contatos com o povo na rua? Ele encontrou esses dessa pequena cidade chamada Bereia. Ele chegou lá, chegou na sinagoga, começou a pregar. O que aconteceu? As pessoas não eram como os de Atenas, que não tinham uma base de conversa que não fosse uma base filosófica. Então Paulo discutiu com eles, e se você lê o texto bíblico, bastante interessante, quando ele está em Atenas, ele discutiu ali nessa base filosófica. Mas aqui em Bereia, como ele estava na sinagoga, ele estava falando da Bíblia. E o que acontecia? Qual era a nobreza desses homens? Eles iam verificar na Escritura se aquilo que Paulo falava condizia
com aquilo que estava escrito. Uma prática primordial para a sobrevivência cristã nos nossos dias, repleto de tantos aparatos que nos trazem mensagens ditas da Bíblia por vários meios, né? No celular, na internet, na televisão, YouTube, WhatsApp, tantos meios de redes sociais, Facebook, que a palavra de Deus é difundida. E por meios que nós não temos como saber as fontes. Hoje, então, primordialmente nos é dado esse desafio de que sejamos nobres, que nem os de Bereia, que nós vamos verificar na Escritura se é assim. Sabe, eu e você que temos a Bíblia, para nós temos esse divisor de águas, ou vamos dizer assim, esse balizador daquilo que é de Deus, que não é de Deus, daquilo que é como a vontade de Deus prescreve ou não. Então nós não precisamos ficar no ar, nós não precisamos ficar nas ideologias, nas filosofias, nos achismos de qualquer pessoa, inclusive de pessoas que a gente não sabe nem quem são, inclusive de pessoas que às vezes têm uma retórica e uma palavra bonita, mas que a sua vida não condiz com aquilo que elas dizem, o que também tira a autoridade da palavra da pessoa. Mas nós temos a Bíblia. A Bíblia, ela é muito clara. Ela tem alguns aspectos interpretativos, ela tem figuras, ela tem chaves que nós chamamos chaves hermenêuticas ou chaves de interpretação. Ela não pode simplesmente ser livremente se olhar para ela, ler qualquer versículo e se tirar qualquer coisa sem obedecer ou sem respeitar essas chaves de interpretação, que não são complicadas, até são simples, mas nós temos essas chaves, então nós temos esse balizamento, nós podemos saber exatamente o pensamento daquilo que Deus tem, aquilo que é básico, que é central, aquilo que é inegociável e aquilo que deixa margens para interpretações sem ferir a sua coluna dorsal. Por isso é tão importante nós conhecermos a Escritura. Por isso uma boa parte do nosso programa nós gastamos meditando em cima da Escritura, para que a gente saiba onde a gente está pisando, a gente saiba o que está entrando na nossa mente, no nosso coração, nas nossas vidas, né? E esses de Bereia, então, eram mais nobres. Por quê? Algumas coisas que eu queria meditar com você aqui. Primeiro, diz que eles receberam a palavra com avidez. Aquele que é ávido por alguma coisa é aquele que recebe com muita alegria, com muita vontade, aquele que está sempre pronto ali para receber mais e mais e mais e mais. Aquele que realmente não cansa fácil, né, daquilo que está recebendo, daquilo que está ouvindo, daquilo que está aprendendo. Então os de Bereia eram assim, eles recebiam com avidez, eles gostavam de aprender, gostavam de ouvir mais da palavra de Deus, daquilo que Deus estava fazendo, mas não recebiam simplesmente tudo que vinha do apóstolo Paulo, no caso, e provavelmente de outros que estiveram ali, tudo como se fosse uma verdade absoluta. E nesse aspecto, muitas vezes eu me surpreendo com pessoas até estudadas, com pessoas que frequentaram uma faculdade, que às vezes até têm uma pós-graduação e que recebem algumas coisas sem checar a sua origem, sem checar a sua veracidade. Isso é facilmente perceptível. Na internet você vê que facilmente correm fotos, correm fatos, correm links, correm tantas coisas que são absurdos, que são mentiras, que ou se não são mentiras escrachadas, são coisas extremamente antigas, né? Principalmente aqueles textos que assim, hoje vai ocorrer uma chuva de meteoros, não sei aonde, lá Singapura disse isso, hoje
hoje essa mensagem está correndo por anos, dizendo desse hoje, né? E as pessoas ainda se assustam, as pessoas ainda passam adiante, ainda acreditam sem checar a veracidade daquela notícia. E muitas vezes assim também com a palavra e com as interpretações da palavra de Deus. Então, por isso eu queria te deixar essa dica, né? Fica a dica dos de Bereia, como os bereanos então receberam com avidez, examinavam a escritura para ver se as coisas eram de fato assim. E aí muitos creram. Muitas pessoas eruditas, estudados, mulheres de alta posição, gregas, né, diz aqui, então, que vinham dessa linha filosófica de pensamento, de não receber tudo assim, mas de checar realmente com as escrituras e creram na palavra, muitos deles. Olha que lindo, né? Poder crer, não porque você ouviu uma bobagem, não porque você ouviu uma heresia, mas porque você foi nobre de receber a palavra, de ouvir a palavra com avidez e de examinar as escrituras para ver se realmente era assim. Eu gostaria que você fizesse isso com tudo aquilo que eu falo aqui, que você fosse nobre assim, que você fosse checar, que você pudesse estar aí comigo com a sua Bíblia na mão, checar os versos que a gente fala, checar os versículos que são citados, checar se é isso mesmo que a Bíblia fala, porque as distorções, elas estão aí, as heresias estão aí. E outra coisa que impressiona é o número de pessoas que querem usar da inocência e muitas vezes da ignorância das pessoas para difundir realmente ideias erradas, ideias contrárias, coisas que não tem nada a ver. Como eu recebi outro dia um videozinho de um sheik árabe falando algumas coisas em árabe e com a legenda em português totalmente deturpada, falando de outras coisas que não tem nada a ver com o que aquele sheik estava falando. Então, tome muito cuidado e o meu conselho é que você seja nobre como os de Bereia. Lembre dessa pequena cidade que Paulo visitou com Silas, pregou a palavra, onde muitas pessoas creram na palavra de Deus, na palavra pura, na palavra que é a verdade, porque checaram as escrituras, porque receberam sim com avidez. Muitos hoje, às vezes, por conta dos erros, das artimanhas, das mentiras, às vezes nem querem mais saber, chega disso. Não, as escrituras, elas são tremendas, elas são lindas e elas estão aqui nas nossas mãos para serem lidas, aprendidas, estudadas, memorizadas, para serem meditadas, para serem checadas, para serem absorvidas. Nós estamos comemorando neste ano de 2017, 500 anos da Reforma Protestante. Uma das conquistas da Reforma foi a tradução da Bíblia na linguagem popular, que o povo poderia entender. Lutero foi alguém que fez questão, que entendeu que a Bíblia não podia estar só no grego, que a Bíblia não podia estar só no latim, que a Bíblia deveria estar na língua que o povo pudesse entender. E teve a graça, culminou na história de ser contemporâneo de Gutenberg, que estava ali começando a imprensa, e já naquela época 200 mil exemplares chegaram às mãos do povo. Olha que coisa linda. Ninguém tinha acesso à Bíblia, Era uma coisa guardada, as 7 chaves. Lutero só teve acesso quando se tornou professor da universidade. Aí que ele teve acesso à Bíblia.
e pôde redescobrir, pôde fazer como os dias de Bereia e redescobrir o verdadeiro sentido do que a palavra de Deus quer nos dar. E você tem isso agora facilmente na sua mão. Então eu quero te incentivar, leia a Bíblia, cheque as Escrituras, comece por um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ou João, qualquer um deles você vai ficar surpreendido, porque você vai ler a história de Jesus, você vai perceber coisas lindas se você parar para tentar entender o que está acontecendo, para checar a Escritura e aprender diretamente da fonte, né? Às vezes a gente já quer mastigado, a gente já quer aquilo que outro já mastigou. Não queira isso. Queira você beber da fonte original e certamente o Espírito Santo vai te revelar coisas lindas, coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas pode aprender. Amém? Vamos ler a Bíblia então? Olha, não deixa a sua Bíblia lá só empoeirada lá em cima ou guardada em algum canto ou num lugar que pode até às vezes estar visível, mas se você não lê, ela não é um amuleto. Ela é algo para ser lido, digerido, para ser realmente interiorizado, para fazer parte do nosso ser, porque daí ela vai brotar em frutos para a vida eterna, não só para nós, mas também para todos que estão ao nosso redor. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, eu queria, Senhor, pedir hoje, junto com o meu irmão que está assistindo esse programa, que o Senhor dê uma sede, como nos de Bereia, uma avidez para receber a palavra de Deus e para checar na Escritura, para que as pessoas possam ler a Bíblia, que as pessoas possam ver ali realmente a Tua palavra e que quando cada um estiver lendo, Teu Espírito Santo, Senhor, seja movido a trazer revelação, a trazer, Senhor, realmente um confronto, um desafio, Deus, da Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, Senhor, e ela é tremendamente poderosa, ela é tremendamente atual, é para nós hoje, e ela possa falar profundamente aos corações, às vidas, às famílias, Senhor, desde a criança até o adulto, o idoso. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, por um avivamento que venha pela Tua palavra genuína, avivamento em nível pessoal, em nível das famílias, Senhor, em nível das igrejas e da sociedade onde nós vivemos. Por favor, Senhor, que haja essa volta de querer saber da palavra de Deus, de querer entender da palavra de Deus, de que as pessoas se reúnam em torno da palavra de Deus para estudá-la, esmiuçá-la, para digeri-la e para realmente fazer com que ela produza muito fruto para a Tua glória. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Não esqueça, leia a Bíblia.